Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é o histórico do conflito entre Israel e Palestina. Um episódio para entender as origens da disputa, a relação do território com as maiores religiões ocidentais e as sucessivas guerras que marcaram os últimos 100 anos. Meu convidado neste episódio é Guilherme Casarões, mestre e doutor em ciência política, mestre em relações internacionais com especialização em nacionalismo judaico e pesquisador convidado da Universidade de Tel Aviv em 2011. Sexta-feira, 13 de outubro. Casarões, é importante a gente começar essa conversa tratando do que é sagrado tanto para os palestinos quanto para os israelenses. Qual é a conexão que esses povos têm com o território que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo? Júlia, a resposta vai depender de para quem você pergunte. O povo judeu ele tem uma relação histórica com a terra que compreende hoje o que é o Estado de Israel, talvez um pouco mais, também pegando pedaços da Cisjordânia, chegando até a faixa de Gaza, e uma civilização judaica surgiu ali, a sociedade que hoje se considera judia, tanto etnicamente quanto em termos religiosos, já está no seu calendário no ano 5773, ou seja, faz muitos e muitos e muitos milênios que os judeus estão ali e reivindicam, portanto, um vínculo histórico com a região. A questão é que os judeus foram expulsos das suas terras pelo menos 2 vezes na história. Uma que foi na época de Moisés, quando os judeus foram expulsos para o Egito, depois voltaram para a sua terra, e a outra foi na época do Império Romano, onde começou aquilo que a gente chama de diáspora judaica moderna. O povo judeu foi expulso, do que hoje é o Estado de Israel e foi se assentar em vários países europeus, no que virou a Europa do Leste, um pedaço grande da Europa Central, do que hoje é a Alemanha. Alguns judeus foram parar na Inglaterra um tempo depois, na França, ou seja, esse vínculo histórico ele foi rompido em algum momento, e a gente localiza aí essa ruptura mais ou menos 2.000 anos atrás, e o povo judaico sempre teve o desejo manifestado dentro da diáspora, dentro desse grupo de judeus espalhados pelo mundo, de retornar à sua terra sagrada. Então, nos próprios cânticos religiosos, nas próprias festas judaicas, sempre há uma referência muito forte ao retorno à terra prometida. E isso, inclusive, é um elemento que moveu de maneira muito forte a comunidade judaica espalhada pelo mundo para um dia tentar voltar. Os palestinos também têm uma reivindicação semelhante. Eles não estão há tanto tempo assim, e aí há toda uma discussão sobre quem chegou primeiro. Há quem alegue que os palestinos são, de fato, o povo nativo da região, mesmo antes de judeus estarem lá. Já havia os cananeus, por exemplo, que seriam os antepassados diretos dos palestinos. Esses estariam lá há 10.000 anos e não há 5.700, ou seja, há toda uma disputa de narrativas sobre quem chegou primeiro. E no caso específico dos palestinos, existe 2 formas de olhar para essa ancestralidade, tanto dessa perspectiva do povo originário da região, quanto da perspectiva religiosa. Muitos palestinos são cristãos, mas a maioria enorme dos palestinos é muçulmana. E para o Islã, há o entendimento de que Jerusalém e a região de Jerusalém, que está dentro do Estado de Israel, é uma cidade sagrada para os muçulmanos. O chamado para as rezas do Ramadã, o mês em que se celebra a primeira revelação do livro Corão para o profeta Maomé, vem do 3º lugar mais sagrado para o islamismo, a Mesquita de Al-Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém. O local é conhecido como a Esplanada das Mesquitas para os muçulmanos. Já os judeus chamam o lugar de Monte do Templo, local mais sagrado para o judaísmo, que, segundo a religião, era o santuário que guardava as tábuas da lei com os 10 mandamentos. O que restou o que se conhece hoje como o Muro das Lamentações. Em cima fica a Esplanada das Mesquitas. E ambos, ao reivindicarem o mesmíssimo lugar do mundo como a sua terra prometida, como a sua terra sagrada, isso torna qualquer conciliação, qualquer concessão territorial, qualquer abertura para o outro lado, algo muito difícil. E, infelizmente, é o que a gente vê
desde pelo menos 120 anos para cá, que foi quando começaram a surgir, de fato, os grandes projetos nacionais que traduziram esse sentimento difuso de querer voltar à terra para um projeto político de fato, tanto entre os judeus, que ficou conhecido como sionismo, quanto entre os palestinos, que ficou conhecido como nacionalismo palestino. Então, pegando daí, professor, é correto dizer, como muitos analistas têm dito, que esse conflito tem ao menos 7 décadas de história, pegando toda essa perspectiva que o senhor nos coloca, e mais, dá para dizer também que ele foi pautado, o conflito, por outros países e organizações que estão fora do Oriente Médio? Olha, 7 décadas, se a gente pega a criação do Estado de Israel em 1947, na verdade, 48 foi a independência, 47 foi a aprovação de uma resolução das Nações Unidas que viabilizava diplomaticamente a criação do Estado de Israel, eu acho que esse é um ponto importante de conversa, mas não se trata do início do conflito moderno. Eu costumo localizar o início desse conflito não lá na história super antiga, mas eu acho que esse conflito tem pelo menos 120 anos. Por que 120? Porque mais ou menos ali no fim do século XIX, comecinho do século XX, é quando começa a aparecer esses projetos nacionais de maneira organizada, de maneira estruturada, como projetos políticos. O sionismo, por exemplo, nasce ali por volta de 1896 e tem como pai fundador o Theodor Herzl, que inclusive é uma figura importante aí na história moderna judaica. O nacionalismo árabe surge mais ou menos ao mesmo tempo. Qual é o grande problema? Aquela região que é reivindicada tanto por judeus quanto por árabes, ela nunca esteve em posse de nenhum desses dois povos nesses últimos 2000 anos. A Palestina histórica foi ocupada por romanos, depois foi ocupada pelo Império Otomano, que ficou lá por séculos. Depois que o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, aquela região fica sob mandato britânico, ou seja, sempre há um elemento de uma força externa que controlou, em termos soberanos, aquele território, à custa da independência e dos interesses dos povos que ali viviam, né, que ficaram colonizados efetivamente durante um tempo. Os judeus não moravam ali na sua maioria, havia população judaica nessa região da Palestina histórica, mas os judeus começaram a vir em ondas de imigração do final do 19 para o começo do 20, as chamadas aliot, que são essas ondas migratórias, e os árabes que já estavam lá sempre viram com muita desconfiança essa chegada de mais e mais judeus para a região, entendendo que a ida de judeus para a Palestina nada mais era do que a continuação de um projeto colonialista britânico, agora com uma ocupação de fato de um povo naquela região em prejuízo dos árabes. Os judeus, claro, sempre vão voltar ao seu vínculo histórico com a terra para dizer que eles tinham todo o direito de ambicionar construir o seu lar nacional naquela região da Palestina histórica. Então, essa história ela vai ter uma virada importante com a criação da ONU em 1945, porque até então tratava-se de um mandato britânico. Os britânicos tinham ali, né, um histórico de administrar, aliás, muito mal administrado, esse conflito, essas tensões entre árabes e judeus que ali viviam. Quando a ONU foi criada em 1945, uma das suas primeiras tarefas, uma tarefa inglória, eu diria, foi justamente criar um plano de partilha para a Palestina. Os britânicos disseram para a ONU, olha, a gente está indo embora, a gente não quer mais administrar esse conflito, então eu deixo para vocês resolverem, né, esse problema entre árabes e judeus. O que a ONU fez? Ela fez um desenho, ela pegou um mapa, em que ela traçou linhas que viabilizariam a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu, seguindo mais ou menos a demografia da região. Aí tem toda uma discussão também se essa demografia foi justa, não foi justa, mas basicamente foi isso que aconteceu. E em 1947, por meio, aliás, de um brasileiro, o embaixador Oswaldo Aranha, que tinha sido chanceler do governo Vargas, ele vai colocar em votação esse plano de partilha, e esse plano vai ser aprovado em novembro de 1947. Quando ele foi aprovado, a comunidade internacional, né, suspirou aliviada, né, respirou aliviada, porque parecia que finalmente você conseguiria resolver um conflito que já tinha algumas décadas na sua origem mais direta. Mas não foi isso que aconteceu. Diante do plano de partilha, os judeus que viviam ali, os judeus que estavam ainda espalhados pelo mundo, aceitaram essa proposta, prepararam-se para declarar a independência do Estado de Israel sobre as linhas que a ONU havia atribuído a eles, mas os árabes, sobretudo porque os árabes não tinham tanta organização quanto os judeus tinham naquele momento, e havia também outros povos árabes na Jordânia, no Líbano, na Síria, no Egito, que já eram independentes,
os árabes simplesmente disseram não. A gente não aceita esse plano. E justamente por causa desse aceite judaico e desse não aceite árabe, é que na hora em que Israel foi declarar sua independência, em maio de 48, em vez de o país ter a sua independência e viver a partir de então uma vida tranquila, o país iniciou ali uma guerra, porque os árabes todos invadiram o território declarado independente pelos judeus, né, que virou Israel, e isso começa uma guerra de independência que vai provocar, né, uma catástrofe humanitária naquele momento, que pegou tanto os judeus, que foram penalizados pela guerra, obviamente, estavam tentando, né, proclamar sua independência, mas também penalizou e, sobretudo, os palestinos, que já não tinham voz, já não tinham agência, já não tiveram a possibilidade de dizer se podiam ou não podiam, se queriam ou não queriam aquela partida do jeito que ela foi feita, e mais 750 mil palestinos foram simplesmente expulsos das suas terras durante o processo da Guerra de Independência. Isso ficou conhecido como o Nakba, né, que é a grande tragédia palestina. Bom, então depois da criação do Estado de Israel, veio uma série de guerras até o final dos anos 40, começo dos anos 50, mas tem um marco que é a Guerra dos 6 Dias, em 67. O senhor pode falar sobre ele? Júlia, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi um divisor de águas nessa relação entre árabes e israelenses. Isso se deu porque os árabes nunca aceitaram a existência do Estado de Israel e durante muito tempo estiveram dispostos a ir para a guerra para eliminar efetivamente o Estado de Israel. Então houve uma guerra em 48, 49, né, a Guerra de Independência de Israel, que proporcionou também essa catástrofe palestina. Em 56 houve uma outra guerra envolvendo Egito e Israel, a Guerra de Suez. E em 67 houve aquela que talvez tenha sido a mais consequente guerra para a região, porque foi uma guerra em que Israel venceu todas as tropas árabes. Eram 5 países árabes que se juntaram para atacar Israel. Israel venceu as tropas árabes em 6 dias, e por isso o nome Guerra dos 6 Dias. E nesse processo, né, de vitória muito rápida da guerra, Israel acabou conquistando muitos territórios que estavam sob controle árabe. O que hoje a gente conhece por Cisjordânia estava sob controle da Jordânia. Era um território não oficialmente Jordânia, mas controlado soberanamente pelo país Jordânia. A faixa de Gaza, que hoje a gente conhece pela faixa de Gaza, estava sob controle egípcio. Essa foi a consequência da primeira guerra de independência lá em 48, 49. Israel também conquista, além de Cisjordânia e Gaza, a península do Sinai, que é do Egito, depois Israel devolveu para o Egito, e as colinas de Golã, que eram sírias, Israel tomou e assumiu o controle desde então. E por que essa guerra é tão importante para a história recente? Porque a partir do momento em que Israel toma de fato a Cisjordânia e a faixa de Gaza, o Sinai não era tão povoado, o caso de Golã é um pouco diferente, mas a Cisjordânia e Gaza compõem um núcleo da concentração populacional dos palestinos, que passaram, portanto, das mãos dos britânicos para as mãos dos egípcios e dos jordanianos e depois passaram para a mão de Israel. Então, os palestinos eles estão vivendo há muitas décadas, né, muitos anos, sob ocupação dos outros. A diferença nesse caso é que com o Egito e com a Jordânia os palestinos ainda tinham algum grau de autonomia. Quando Israel entra e ocupa esses territórios, Israel tira dos palestinos qualquer possibilidade de cidadania, qualquer possibilidade de afirmação nacional. E o pior de tudo, Israel, ao invadir esses territórios, não criou um plano para o que seria o dia seguinte. Um lugar bonito, cheio de montanhas, cenário de várias histórias da Bíblia. Essa é a Cisjordânia, um território palestino que foi ocupado por Israel na Guerra dos 6 Dias. Aqui será parte do futuro Estado palestino, caso se chegue a um acordo. Mas há meio século, israelenses vêm construindo pequenas vilas e cidades nesse espaço. Os assentamentos israelenses são considerados um dos principais entraves para a paz, porque impedem que os palestinos tenham um território contínuo. A ONU percebeu que essa ocupação ela tinha um problema, né, de ordem legal. Ela decreta a ilegalidade da ocupação desse território, e por isso que a ONU trata a Cisjordânia e a faixa de Gaza como territórios palestinos ocupados, porque seriam algo que contraria o direito internacional. E o problema é que essa situação permanece até hoje, mais ou menos do jeito que sempre foi. Você tem palestinos vivendo na Cisjordânia, palestinos vivendo em Gaza, que não tem um Estado, porque esse Estado nunca foi viabilizado, que não tem autodeterminação, não tem independência, vivem em condições precárias
e no caso da Cisjordânia, em caso de Gaza em menor escala, vivem sob virtual ocupação militar. E a guerra do Yom Kippur, que vem depois de 73, ela tem também esse mesmo peso de alterar o mapa que a Guerra dos 6 Dias teve, como você nos explicou? Na verdade, não, Júlia. A Guerra do Yom Kippur ela tem uma outra importância histórica. Ela não foi tão decisiva em termos de ocupação e de mudança do mapa, mas a Guerra do Yom Kippur foi uma guerra da qual todos os países saíram muito machucados, porque foi uma guerra que os árabes invadiram Israel no dia do perdão, o judaico, no dia do Yom Kippur, pegando soldados e população civil absolutamente de surpresa. Foi um grande choque para a sociedade à época, e por isso que esse atentado terrorista do Hamas, ele faz referência, ele começou na mesma data, 50 anos depois da guerra do Yom Kippur. Mas o mais importante é que essa guerra, que Israel também venceu, aliás, Israel venceu todas as guerras que travou com os árabes, a custo alto, mas venceu. Mas no caso da guerra do Yom Kippur, a grande questão foi que a partir dali os árabes se deram conta de que não se conseguiria eliminar Israel do mapa pela via militar. Isso é importante porque, até então, de 48 até 73, a dinâmica foi os árabes irem para a guerra, perdem, tomam fôlego, voltam para a guerra, perdem de novo, voltam, numa dinâmica interminável e terrível para todo mundo. No caso de 73, os árabes se deram conta de que não daria mais para lutar pelas armas com Israel. Então, o que os árabes fizeram? Alguns, que foi o caso do Egito, entenderam que o melhor talvez fosse até reconhecer Israel. Falar, bom, a gente vai fazer um acordo de paz, a gente vai ficar numa boa, a gente não vai mais brigar, porque Israel é um fato do Oriente Médio que não dá para ser alterado mais. Isso levou, inclusive, às negociações de Camp David, as negociações de paz entre Israel e Egito, entre 78 e 79. Alguns outros países árabes perceberam que talvez a melhor forma de minar a legitimidade de Israel seria pela ONU. Então, por exemplo, começaram a passar na ONU, em 74, 75, uma série de resoluções condenando Israel pelo que Israel estava fazendo com os palestinos. Uma delas, que ficou muito conhecida à época e ainda faz parte dessa história, é a resolução 3379 da Assembleia Geral da ONU, que compara, que equivale o sionismo, esse movimento nacional judaico, a uma forma de racismo e discriminação racial. Era uma forma de considerar Israel mais ou menos como a África do Sul da época, um estado de apartheid. E foi apoiada até pelo Brasil essa resolução na época, e isso gerou muito burburinho, inclusive aqui internamente. E uma outra coisa que fizeram foi os países árabes insuflarem o papel de uma organização que tinha sido criada há algum tempo atrás, a Organização para a Libertação da Palestina, e o seu líder, Yasser Arafat, que passaram a ter mais apoio diplomático, mais financiamento para poder lutar pela causa palestina com as armas que tinham naquele momento. A OLP foi criada em 64, ela ganha muita força ali na década de 70, comete inclusive atentados terroristas, que na época eram diferentes, não era homem-bomba, por exemplo, que acabou ficando mais comum depois, eram sequestros de aviões, por exemplo, houve, que não tem a ver com a OLP, mas houve aquele episódio das Olimpíadas de 72 em Munique, que foi o massacre da delegação israelense. Em 1972, palestinos do grupo radical Setembro Negro fizeram atletas israelenses reféns dentro da Vila Olímpica. E aí, depois de um impasse de mais de 24 horas, uma tentativa de resgate acabou em tiroteio. 11 israelenses, um policial alemão e 5 palestinos morreram. Nessa tentativa de fortalecer outros meios de se lidar com Israel que não a guerra de fato, né, isso acabou colocando os palestinos numa situação de ainda mais vulnerabilidade, por incrível que pareça. Porque se alguns países normalizam com Israel, isso enfraquece os palestinos. Se outros países tentam resolver o problema na ONU, isso não resolve concretamente o problema dos palestinos. E se alguns palestinos começam a recorrer a métodos terroristas para lidar com Israel, isso também enfraquece a legitimidade da causa palestina. Então, a situação que se desenhou ali de 73 para frente realmente foi péssima para os palestinos, no fim das contas. Você citou a criação da OLP e em 87 tem o surgimento do Hamas, que vem juntamente com a primeira intifada, que é conhecida também como a Guerra das Pedras, certo? Exato, Júlia. Em 87 a gente tem a primeira grande revolta palestina sob ocupação. A OLP estava tentando, desde os anos 60, se articular para vencer Israel diplomaticamente e viabilizar a criação de um Estado palestino, que ainda naquele momento não se falava de solução de 2 estados, era da criação do Estado palestino em substituição ao Estado de Israel. O problema é que a OLP usou métodos que acabaram dando errado,
a sua liderança principal, Yasser Arafat, acabou compactuando com certos governos israelenses, construindo vias de diálogo, tentou se aproximar, e isso desagradou a muitos palestinos porque eles não viam nenhum horizonte nessa atuação da OLP, cuja base era fundamentalmente nacionalista, né? O nacionalismo árabe era o que estimulava a OLP a atuar. Quando, em 87, começa essa grande revolta palestina, alguns perceberam que talvez fosse importante mudar a chave do conflito. Em vez de tratá-lo como um conflito por emancipação nacional, que era a forma como a OLP tratava, era fundamental tratar o conflito como uma guerra religiosa. Por que isso é importante? Porque quando a gente desloca a questão da nação para a religião, você basicamente impede qualquer possibilidade de diálogo ou concessão, porque a religião lida com o transcendental, afinal de contas. Então o Hamas ele surge como uma forma de contrapor-se à OLP. Inclusive, há quem diga que Israel contribuiu para o próprio surgimento do Hamas nos anos 80, na medida em que para Israel interessava enfraquecer a OLP também, naquele momento. Então foi um casamento de conveniência que acabou ajudando o fortalecimento desse grupo. E o Hamas, desde o princípio, né, na sua carta, né, de fundação, em 1988, eles declaram claramente: a Palestina é toda dos palestinos e ela é um território sagrado para o Islã. Eles chamam de Waqf, né? Então esse decreto da Palestina como um Waqf islâmico, isso acaba colocando a causa do Hamas de uma forma que ela não comporta nenhuma possibilidade do Estado de Israel existir, justamente ao considerar a Palestina um território sagrado, intocável e que, portanto, tem que ser controlado por muçulmanos, né? Nem sequer os palestinos cristãos teriam voz nesse arranjo. Então o Hamas ele ganhou uma certa popularidade, porque ele oferecia uma solução diferente daquela que a OLP oferecia, mas o Hamas só vai de fato se fortalecer algumas décadas depois. No princípio ele só operava ali dentro do sistema social palestino, com algum grau de legitimidade, mas não era uma força majoritária. Ela vai se tornar majoritária com a prolongação do conflito, que vai inviabilizar qualquer solução, e aí o Hamas vai ganhando força nesse processo. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Casarões. Queria falar agora das negociações para a paz. Você citou o encontro de Camp David no final dos anos 70 e teve também os acordos de Oslo nos anos 90, que ficaram muito conhecidos. Você pode nos explicar os dois e nos dizer se há uma relação entre essas duas tentativas? Bom, os acordos de Camp David dos anos 70 foram a primeira iniciativa de normalização de relação diplomática entre um país árabe, o Egito, e Israel. Inclusive, isso custou a vida do então presidente egípcio, Anwar al-Sadat, que foi assassinado alguns anos depois de Camp David, justamente por ter compactuado com o inimigo, digamos assim. Então, a gente está falando de uma situação que evoca aí também uma violência que não é nova, né? No caso dos palestinos, o que acontece é que depois da primeira intifada, os israelenses entenderam o problema, ou pelo menos ficaram mais atentos para o que estava acontecendo. Era inviável, era impossível seguir governando a Palestina sob ocupação militar, sem conceder nenhum direito fundamental aos palestinos, sem conceder-lhes cidadania e sem dar nenhum tipo de expectativa da criação de um Estado. Então a primeira intifada ela se inscreve nesse contexto de enorme frustração palestina. Alguns anos depois da primeira intifada, lição aprendida, israelenses e palestinos vão se sentar para finalmente, né, em 1993, começar uma negociação de paz que viabilizasse a criação de um Estado palestino. Esse processo, que dura até 95, ficou conhecido como os Acordos de Oslo. Por esses acordos, seria criada uma autoridade palestina, que seria uma espécie de governo interino palestino, e essa autoridade palestina teria o trabalho de construir as instituições políticas palestinas como forma de viabilizar, num futuro, a criação do Estado palestino propriamente dito. Só que isso, infelizmente, não aconteceu. Houve muitas razões pelas quais isso não deu certo. Algumas razões de responsabilidade de Israel, algumas razões de responsabilidade dos palestinos. Basicamente, chegou um ponto do acordo em que não havia mais conversa, por exemplo, sobre o que fazer com Jerusalém, porque Jerusalém é considerada uma cidade sagrada tanto para judeus
quanto para árabes, sejam eles cristãos ou muçulmanos. Então, ambos reivindicam Jerusalém como a sua capital desejada. Israel quer consolidar Jerusalém como a sua capital única e indivisível, e os palestinos desejam também aquele pedaço de Jerusalém oriental, onde fica a cidade antiga de Jerusalém. Então, Jerusalém foi um entrave, mas não foi o único, né? Questões, por exemplo, como o direito de retorno dos palestinos. Será que os palestinos têm direito de voltar para as terras de onde foram expulsos lá em 1948? Essa era uma pergunta também que não conseguiu ser respondida. O Estado palestino, se ele for criado, ele vai ter exército ou não vai ter? Ele vai ser desmilitarizado ou ele vai ser normal? Então, todas essas perguntas acabaram impedindo que esses acordos de Oslo avançassem. Yasser Arafat, então líder da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, Shimon Peres, que ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores de Israel, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, receberam o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio foi entregue depois da assinatura do Acordo de Oslo entre Israel e os palestinos, em 1993. Naquele momento parecia que a paz estava mais próxima e vinha para ficar. Mas menos de um ano depois da premiação, Yitzhak Rabin era assassinado, causando comoção em todo o mundo. Depois de cantar para uma multidão a canção da paz e pedir para que os inimigos virassem amigos, o líder israelense Yitzhak Rabin desceu a escadaria da prefeitura de Tel Aviv, feliz e cheio de esperança. Exatamente neste ponto, hoje coberto por flores e velas, Yitzhak Rabin foi recebido com balas de 9 milímetros. O assassino, um judeu que considerava o líder israelense um traidor. E aí, no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, essa possibilidade de acordo simplesmente desmoronou. Houve muito esforço por parte da diplomacia internacional, da ONU, houve muito esforço por parte do governo norte-americano, era o presidente Clinton na época, que queria realmente deixar um grande legado na solução do conflito israelo-palestino. Houve frustração por parte tanto da OLP, né, que já virou autoridade palestina no contexto, quanto de Israel, porque muita gente esperava que dali para frente a paz instaurasse. Infelizmente não foi aquilo que a gente viu. O colapso das negociações de Oslo, no começo do ano de 2000, inclusive levou a uma nova onda de violência na região, a chamada Segunda Intifada Palestina, e dessa vez não foi com pau e pedra, não. Dessa vez a Segunda Intifada foi com homem-bomba. E aí você teve um dano que nunca tinha sido causado em Israel antes, um dano a civis, sobretudo. O terrorismo, ele é isso, né? Causar, infligir dano a civis de maneira deliberada para causar terror, e essa intifada se arrastou até 2005. Então, desde 2005, basicamente, não há nenhum tipo de negociação entre israelenses e palestinos, e a radicalização de ambos os lados, que é uma consequência de todo esse processo, acaba impedindo que, mesmo em situações de tranquilidade, essas negociações sejam retomadas. Você citava a Segunda Intifada de 2005, mas os conflitos continuaram em 2009, 2012 e 2014. Como é que a gente pode enxergar esse período? Júlia, a gente já está falando de um outro tipo de conflito, porque, veja, até a Segunda Intifada, quando a gente falava de Palestina, a gente estava falando de mais ou menos uma unidade política. Havia várias facções dentro da sociedade palestina, mas essas facções estavam, bem ou mal, representadas dentro do que a gente chamava de autoridade palestina, que sempre teve um partido dominante, que é o Fatah, governado pelo Yasser Arafat e depois pelo Mahmoud Abbas, que ainda é o presidente da Palestina, mas essa unidade ela foi se rompendo depois da Segunda Intifada, justamente por causa dessa permanente frustração quanto à indefinição do que iria acontecer sobre a criação de um Estado palestino. E aí o que acontece é que em 2006 há a primeira eleição legislativa da história da Palestina. A primeira e, infelizmente, a única, não houve nenhuma desde então. E nessa eleição legislativa de 2006, para surpresa de observadores internacionais, para surpresa de israelenses e para surpresa do próprio Fatah, que era o partido que governava a Palestina, a autoridade palestina, quem ganhou as eleições, quem ganhou a maioria do parlamento palestino foi o Hamas. E isso se explica pelo fato de que o Fatah já não dava mais conta de representar os interesses palestinos e de canalizar essas frustrações rumo a uma possível solução política. Então, Hamas, ele legitimamente ganha as eleições de 2006. O problema é que depois disso,
com um susto generalizado, a verdade é que a comunidade internacional não reconheceu o resultado das eleições, os palestinos do Fatah não reconheceram o resultado das eleições e nem tampouco Israel. E aí você vai ter uma guerra que vira uma guerra interna, não mais entre palestinos e israelenses, mas entre o próprio Hamas e o Fatah. Em 2007, a guerra das duas facções deixou centenas de mortos. A divisão interna dos palestinos minou as negociações de paz com Israel. E o Fatah acredita na solução de dois países com dois povos vivendo lado a lado. O Hamas defende a luta armada para destruir Israel. E essa guerra vai produzir o status quo que a gente tem hoje, a situação que a gente tem neste momento, porque logo depois da vitória do Hamas e diante da incapacidade de se formar um governo com Hamas e Fatah, porque eram facções que ficavam brigando entre si, o Hamas procede a uma tomada unilateral da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela passou a ser governada pelo Hamas, do jeito que a gente vê hoje, com mãos de ferro, desde 2007, basicamente, e a autoridade palestina ficou ali sob cargo do Fatah a partir de 2007 também. Então, na prática, Júlia, desde então a gente tem duas Palestinas. Uma Palestina que recorre a uma estratégia de terrorismo permanente contra Israel, que é o caso da faixa de Gaza. A gente vê foguetes sendo lançados contra Israel o tempo inteiro, isso gerando também um impacto coletivo muito grande, muito devastador na sociedade israelense também, que vive com medo, e isso também gera uma pressão gigantesca sobre a população palestina na faixa de Gaza, como a gente já comentou, uma população grande, 2 milhões de habitantes, uma pressão demográfica enorme, e o Hamas ali, de alguma forma, tentando administrar aquela população, mas também penalizando essa população a cada grande investida que fazia contra Israel. Do lado da Cisjordânia, a situação passou a ser um pouco diferente. A autoridade palestina, que abandonou as armas, na verdade, desde o fim da Segunda Intifada, ela passou a tentar buscar o reconhecimento internacional pela via da ONU, da diplomacia internacional, tentando virar membro da ONU, tentando que países reconhecessem o Estado palestino e a autoridade palestina, portanto, como seu governante legítimo. Esses dois caminhos foram ficando cada vez mais distantes. O que Israel vem vivendo desse momento de 2006, 2007 até aqui, são basicamente guerras contra o Hamas em Gaza. E essas guerras geraram operações militares em 2009, como você disse, em 2012, em 2014, que foi a mais brutal delas, porque Israel pela primeira vez decidiu fazer uma intervenção terrestre, uma incursão terrestre na faixa de Gaza, gerando um número enorme de mortos, mais de 2 mil mortos naquele momento. E agora esse atentado terrorista de sábado, ele tem aí um elemento, um componente que é de continuidade dessas guerras entre Israel e Hamas, e por isso que muitas vezes a gente até fala guerra Israel-Hamas e não guerra Israel-Palestina neste momento, porque de fato quem está em guerra contra Israel é o Hamas. A autoridade palestina está lá do lado dela, na Cisjordânia, em Ramala, observando com tensão o que está acontecendo, mas ela tem uma participação nesse momento muito pequena nesse processo. Queria pegar daí, então, exatamente desse ponto que foi o ataque terrorista promovido por esse grupo terrorista, o Hamas, com a invasão a Israel na data do Yom Kippur, que completou 50 anos e que você já nos explicou aqui. Algumas hipóteses foram levantadas dentro desse contexto enorme que você colocou para a gente entender os conflitos, mas algumas hipóteses foram levantadas, como a aproximação da Arábia Saudita de Israel, como o enfraquecimento do governo de Benjamin Netanyahu com os protestos contra a reforma no judiciário, como o enfraquecimento do Fatah e o fortalecimento do Hamas, que você já nos explicava também há pouco. Quais dessas hipóteses, na sua avaliação, são as mais válidas? Júlia, eu diria que é o somatório de tudo isso. O timing dessa ação, ele me parece ter sido muito bem calculado. De novo, a data simbólica do Yom Kippur foi o que deflagrou o processo, mas certamente havia um planejamento que veio de algum tempo. Até pelo dano infringido, a gente pode imaginar que o Hamas não está mais naquele estágio de ataques amadores, de foguetes caseiros contra Israel, que o Hamas está sendo abastecido com tecnologia militar, com armas, por alguém. E a gente supõe que seja o Irã, pelas relações históricas que o Hamas construiu com o Irã ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Então, é bem possível que a gente consiga compreender o momento do que aconteceu a partir dessa geopolítica mais ampla
que também em que também o conflito se inscreve. A gente está falando de uma sociedade israelense fraturada, dividida, em ebulição. A gente viu manifestações gigantescas em Israel acontecerem nos últimos meses em função dessa tentativa de reforma do judiciário por parte do governo Netanyahu. A gente vê um país que basicamente não consegue eleger um governo, né, que tem dificuldades em eleições com muita frequência, governos que caem, governos que vêm, justamente porque a sociedade está dividida. E do lado palestino você também tem uma divisão profunda da sociedade, em que o Hamas não goza de legitimidade, mas nem tampouco a autoridade palestina governada pelo Fatah. Então, é nesse contexto político que a gente tem que entender o que aconteceu, e num contexto geopolítico que envolve os interesses do Irã e da Arábia Saudita. O Irã, ele tem muito medo que o seu principal rival na região, a Arábia Saudita, tenha protagonismo regional. E a Arábia Saudita vem construindo esse protagonismo regional, não só por medidas políticas, mas também simbólicas, econômicas, como, por exemplo, a Liga de Futebol, que a Arábia Saudita lançou um tempo atrás, só com estrelas, etc. Os sauditas, eles estão querendo protagonismo, eu diria até mais do que regional, protagonismo global, e um dos capítulos desse protagonismo, dessa busca, é justamente uma relação mais forte com Israel. E quando esse relacionamento estava em vias de ser construído, lembrando que a Arábia Saudita vai ser o primeiro grande país árabe a reconhecer Israel em muitas décadas, então o Irã ele vem justamente querer frustrar essa aproximação, querer interrompê-la, querer voltar a geopolítica do Oriente Médio para uma briga Irã-Arábia Saudita de que Israel não tem nenhuma participação. Então é bem possível, e essa hipótese tem sido aventada em várias análises que a gente lê ao redor do mundo, de que a gente tem que entender o momento, o timing dessa ação terrorista do Hamas a partir dessa grande geopolítica que envolve Irã e Arábia Saudita também. E eu acho uma hipótese bem provável, a julgar pela maneira como o Oriente Médio vem evoluindo aí, pelo menos nos últimos 10 anos. A gente percebe que Irã e Arábia Saudita são, de fato, as duas principais potências da região que vêm travando brigas, não só entre si, de ordem política, mas também guerras em outros países que acabam sendo financiados por um lado e por outro. A gente pode entender essa ação do Hamas dentro desse contexto também. Professor, agradeço demais a participação do senhor aqui no assunto. Foi uma baita aula. Obrigada pela didática, pela paciência e até a próxima. Obrigado, Júlio. É sempre um prazer. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski, Luiz Felipe Silva, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.